A paz do Senhor, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem. E eu tô aqui de volta para pregar a palavra de Deus aqui para vocês. E eu creio que essa palavra vai edificar a sua vida. Peço perdão mais uma vez por ter sumido tanto do YouTube, mas agora eu estou voltando com novos projetos que eu creio que Deus tem me entregado para esse ano de 2026 e um feliz ano novo. Que Deus abençoe o ano novo de vocês. Que 2026 seja um ano de profundidade na palavra de Deus e na presença do Senhor. Eu vim aqui falar uma palavra bem rápida, e a minha palavra é sobre depois que Ló separou-se dele. Isso está em Gênesis 13, 14 até o 18. Eu vou ler aqui para vocês agora. Gênesis 13, 14 até o 18. A promessa de Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto e baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. O que eu achei interessante é ali, né, depois que Ló separou-se dele. Eu achei isso muito interessante e eu escrevi uma pergunta de reflexão aqui para vocês que eu achei muito interessante e que edificou muito a minha vida e eu creio que também vai edificar a sua vida. E eu vou ler aqui para vocês e vou falando sobre isso, ok? Desapegar, se afastar é a chave para viver o novo. Você já se perguntou se Deus está esperando você desapegar de algo ou de alguém para que ele fale com você e para que você viva o propósito dele na sua vida? Muitas vezes na nossa vida nós estamos tão presos em prisões que nós mesmos nos colocamos nela. Muitas vezes Deus já está falando para a gente desapegar de uma coisa há muito tempo. Isso pode ser o passado, isso pode ser o seu medo, isso pode ser as suas inseguranças, as suas ansiedades, principalmente seus planos. Porque os nossos planos muitas vezes não são iguais de Deus. E muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para nossa vida. Porque nós não queremos desapegar daquilo que Deus já falou para a gente desapegar há muito tempo. Precisamos aprender a desapegar, porque enquanto não desapegamos, estamos bloqueando a bênção de Deus para a nossa vida. Mas por quê? E de que precisamos nos apegar? Eu falei aqui, gente, alguns pontos, algumas coisas que a gente precisa pegar na nossa vida para a gente viver o novo de Deus na nossa vida. Eu, por exemplo, tive que desapegar de pessoas, de desapegar das minhas vontades, de desapegar dos meus próprios desejos para viver o novo de Deus na minha vida. A mesma coisa com a minha família, a mesma coisa com amigos que eu tenho, que precisaram desapegar de muitas coisas para viver o que Deus tem para eles. Não que Deus precise de nós. Deus não precisa de nós, mas Ele nos usa por causa da sua graça. E por causa da sua graça que nós precisamos apegar daquilo que não agrada mais Ele. Porque é tão privilégio a gente viver com Cristo. E por que a gente não pode morrer em questão de matar nossa carne para viver para Cristo, sendo que Deus, Jesus, virou carne para morrer por nós naquela cruz. Então, o que custa você desapegar daquilo que Deus está te pedindo, sendo que Ele morreu naquela cruz por você? Eu acho que quase nada, né? Primeiro, pessoas. Isso é uma coisa que principalmente jovens têm muita dificuldade de desapegar, porque pessoas acabam criando esse peso emocional. Não que amigos sejam um peso, claro que você tem que ter amigos, mas amigos saudáveis, amigos que acrescentam algo na sua vida, amigos que realmente te encorajam, amigos que são de Deus, amigos que falam de Jesus para você e com você. Amigos que você realmente pode confiar. Amigos que você sabe que tá ali com você. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de dor, eles estão ali com você. Esses são os seus amigos. Então, por que nós muitas vezes colocamos pessoas no lugar de Deus? No versículo 14 disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. A aplicação: às vezes precisamos encerrar vínculos para viver o novo. Muitas vezes precisamos encerrar
vínculos que precisam ser encerrados na nossa vida, para que o nosso ciclo muda e a gente viva o tempo de Deus, para a gente viva o plano de Deus para nossa vida, viver um novo ciclo de Deus. E muitas vezes nós, infelizmente, não queremos isso por causa do nosso egoísmo, porque a gente acha que essas pessoas estão acrescentando algo na nossa vida, mas na verdade não está. Mas por que, Alice? Porque eu vejo muitos jovens, infelizmente, sendo influenciados por pessoas que não eram para estar na vida deles, primeiramente. Às vezes a gente tem que ter esse discernimento de saber quem realmente deve estar na nossa vida. E eu sei, não é nada fácil, para mim também não foi fácil, mas foi a melhor decisão na minha vida, foi deixar pessoas saírem da minha vida, porque a minha vida ficou tão leve, a minha vida ficou tão edificada. A presença de Deus tomou a minha vida de uma maneira quando eu deixei pessoas saírem da minha vida, porque tem pessoas que carregam esse peso, carregam essa maldade, carregam esse peso espiritual que muitas vezes as pessoas desejam que a gente viva a mesma coisa que elas estão vivendo. E na verdade, Deus ele quer que a gente viva o que ele tem para nós, uma vida leve, uma vida que mesmo sendo tão difícil, uma vida sendo tão difícil, mas ele está lá com nós e ele coloca a paz dele no nosso coração. Deus quer que você esteja separado para somente para ele. Daí ele vai te apresentar novas pessoas que ele quer na sua vida. Separação. Muitas vezes separação quer dizer solidão. Quer dizer a gente ser solitário. Porque às vezes a gente tem que entender que quando a gente tem um relacionamento com Deus, uma intimidade com Deus, a gente é separado por Deus. Então, muitas vezes significa que Deus vai tirar pessoas da nossa vida para que a gente foque somente nele. E Deus não está sendo egoísta, ele só quer que você entenda o seu propósito. Ele só quer que você entenda que ele quer que, primeiramente, você tenha um relacionamento com ele e depois ele vai apresentar pessoas para entrar na sua vida. Deus é tão bom que ele tem a misericórdia de apresentar pessoas que realmente são pessoas verdadeiras, pessoas que realmente se importam com você, pessoas que se importam com Deus. Então espere no Senhor e ele vai apresentar pessoas certas para ficar na sua vida. Precisamos mudar nossos hábitos que estão atrapalhando nós de nos aprofundarmos na presença de Deus. E ambientes. Precisamos deixar de lado lugares que nos influenciam a pecar, porque enquanto estamos nesse ambiente, estamos nos afastando cada vez mais de Deus. Procure pedir discernimento a Deus para mudar de ambiente. Lembre-se, Jesus sempre vai te alertar, basta você ouvi-lo e obedecê-lo. Reflexão: do que você precisa pegar hoje? Primeiro, hábitos. Isso é algo muito sério nessa geração, nas gerações antigas, enfim. Hábitos. Quando a gente tem más hábitos, a gente acaba colocando Deus por último. Às vezes a gente procrastina demais. Às vezes a gente deixa tudo para depois. A gente às vezes, deixa as coisas de Deus para depois, porque nós realmente não achamos que nós somos capacitados para isso. Mas Deus nos capacita, é o Espírito Santo que nos capacita. E nós não pedimos isso para Cristo, a gente não pede que Deus nos capacite, a gente realmente deixa só de lado. E vive a nossa vida como se tudo tivesse normal, mas realmente não está. Precisamos tirar esse hábito de fugir do que Deus tem para nós. Nós não podemos ser como Jonas, né? Que eles desobedeceu a Deus e acabou ficando dentro de uma baleia. Você não quer isso, você quer viver o caminho que Deus tem para você. Mas primeiro você tem que mudar esses hábitos que tá te tornando igual Jonas, que tá te tornando uma pessoa covarde, uma pessoa que tem medo daquilo que Deus tem para a vida, né? Mas na verdade Deus ele nos capacita, é Deus que nos dá coragem, é Deus que nos dá força. Então tire esse hábito de fugir do que Deus tem para você, porque o que Deus tem para você nem você pode imaginar. Mas ele já imaginou, ele já se escreveu na sua história. Basta você obedecer e aceitar viver o que Deus tem para você e aceitar passar pelo processo que requer você de mudar hábitos que estão te afastando do que Deus tem para você e está te afastando do seu destino, do seu propósito. Ambientes também é algo muito forte, porque tantos cristãos, tantas pessoas que não são crentes, talvez, ou pessoas que são cristãs. Vamos botar aqui pessoas cristãs, porque pessoas que não são crentes não conhecem ainda Cristo, né? Mas tem cristão
que realmente não muda de ambiente, né? Você não pode estar, gente, um pé na igreja e um pé no mundo, né? Não dá. Ser cristão não é assim. Ser cristão é você ser influenciador, mas influenciador de uma forma diferente, de uma forma que você vai refletir a luz de Cristo, não a escuridão do mundo, né? Isso as pessoas vão ver no lugar que você vai, a roupa que você veste, do jeito que você fala, os seus hábitos, pessoas. Por quê? Porque refletir a Cristo é você viver uma vida não perfeita, mas uma vida que realmente reflete redenção, reflete arrependimento, reflete que você está tentando ser como Cristo. Mesmo você não sendo perfeito, você ainda se arrepende dos seus pecados e você ainda tenta novamente e você consegue porque a força de Cristo está em você e a graça dele está em você. Então, quando a gente não muda de ambiente, a gente está vivendo uma vida dupla. E isso não dá certo. Uma vida cristã tem que ser uma vida de negar a si mesmo e viver e caminhar no caminho estreito, que leva à vida eterna. E o caminho estreito requer você mudar de ambientes. Eu não digo que você não pode viver em um lugar que realmente só tem pessoas do mundo, por exemplo, na escola, por exemplo, numa faculdade, no seu trabalho, mas você tem que ser influenciador de Cristo naquele lugar. Você tem que ser a luz de Cristo naquele lugar, né? Eu ambientes que você realmente tem essa intenção de viver, de pecar, de realmente não fazer o que Deus tem para você. É isso que é um pecado. É a sua intenção de ir para esse ambiente. Por que você está indo nesse ambiente? Por que você está indo nessa balada? Por que você está indo nessa festa que você sabe que só tem bebida, que só tem as pessoas fumando? Então, pense nisso. Qual é a sua intenção? Qual é a sua intenção? É refletir Cristo ou refletir a escuridão? E é isso. A minha reflexão dessa palavra é: do que você precisa se apegar hoje? Será que é tudo isso que eu falei? Será que é do seu medo? Será que é seus traumas? Será que é as suas feridas que você ainda precisa curar? Do que você precisa desapegar hoje? Eu espero que você tenha uma resposta. E eu oro ao Senhor que Ele te dê discernimento, que Ele te dê força, que Ele te dê coragem para você admitir que você precisa mudar. E que você obedeça ao Senhor e que você muda, para que você seja quem Jesus escreveu você para ser. Que Deus te abençoe, que Jesus esteja sempre presente na sua vida e que o Senhor possa curar aquilo que você precisa curar no seu coração. Então, você vai desapegar ou não? Que Deus abençoe. Essa foi a minha palavra de hoje. Eu sei que foi bem pequenininha, mas eu creio que vai edificar, já edificou a sua vida. E até as próximas palavras que eu creio que vai vir ainda essa semana. Eu vou gravar algumas palavras. Então fique de olho aí no meu canal. Compartilhe, comente, se inscreva se você quiser e me ajude no meu ministério. E é isso, gente. Que Deus abençoe. Até a próxima palavra. Que o Senhor sempre esteja com vocês e firmes em Cristo, sempre.